E agora a gente fala das relações internacionais entre Brasil e China, o maior parceiro comercial do Brasil. Recentemente, a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, esteve no país asiático participando de reuniões e eventos. A viagem faz parte da celebração dos 50 anos dessa relação bilateral entre os dois países. Pedro Rodrigues, assessor de Relações Internacionais da CNA, já está aqui comigo para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Pedro. Bom, muito obrigado, Iá. É um prazer estar aqui mais uma vez. É sempre bom estar falando com vocês aqui. Bom, e é um ano onde a gente tem essa data importante, essa celebração importante dos 50 anos das relações diplomáticas, mas acima de tudo a gente tem também um país que cresce do ponto de vista de relações comerciais com o Brasil e que a gente quer manter uma parceria que dure muito mais do que esses 50 anos que a gente já comercializa com a China. Perfeito. Agora, Pedro, quais que foram os principais temas das conversas que vocês tiveram lá com a China, né, nessa visita de vocês a Pequim? Bom, e a gente fez uma série de visitas dentro do mercado chinês, participamos também da CIAO, que é a maior feira de alimentos promovida dentro da China, com alguns empresários brasileiros. Tivemos discussões com entidades do setor público e do setor privado na China. Falamos com grupos de imprensa, mais especificamente o CMG, o China Media Group, sobre os aspectos que a gente tem na nossa agropecuária, que a gente gostaria de divulgar e está levando esse tipo de informação para o chinês. Então, foram diversos temas discutidos, passando também pela cooperação técnico-científica, passando por aspectos relacionados diretamente ao comércio, novas aberturas de mercado. Então, foi uma pauta bastante abrangente que a CNA levou enquanto estava presente na China no final de maio e início de junho. Muito bom, temas bastante diversos, né, Pedro? Agora, uma questão importante quando a gente fala de China é sobre o padrão de qualidade que normalmente eles impõem e que realmente fazem diferença aqui para os produtores rurais brasileiros. Um exemplo disso, por exemplo, são os animais jovens aí, né, abatidos com menos de 30 meses, que a gente vem ver que fez uma verdadeira revolução nos últimos anos na nossa pecuária. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses padrões de qualidade chineses, né, e como realmente isso vem impactando a produção nacional. Sem dúvidas. Assim como qualquer país, a China também é um mercado que impõe padrões específicos de qualidade. Esses aspectos dentro do país têm crescido nos últimos anos, à medida que a renda aumenta, aumenta também a exigência do consumidor chinês. É um mercado que, pela dimensão que tem, movimenta qualquer indústria, então mudanças em legislação, mudança em padrões privados, mudança no perfil do consumidor dentro do mercado chinês afetam, como você bem falou, como aconteceu com a indústria de carne ao longo desse último século, movimentam toda a economia de um país como o Brasil, que tem na China o seu principal parceiro comercial, principalmente para o setor agropecuário. Além disso, o que a gente observa dentro das prateleiras dos mercados chineses são produtos que têm embalagens bastante chamativas, que recebem um tratamento muito cuidadoso com relação a como serão expostos. Então, todos esses aspectos que vão desde a rotulagem até a qualidade do produto têm que ser observados por quem quer fazer negócio com a China. Com certeza. Agora, uma coisa importante, né, falando então sobre essa comunicação com o consumidor, como você falou aí dos produtos nas prateleiras dos mercados, vocês tiveram uma reunião importante com o principal grupo de mídia chinês, justamente para tentar levar mais informações sobre a nossa produção agropecuária para eles. Qual que é a importância disso, dessa comunicação para o Brasil? Bom, essa questão da comunicação é algo que vai em linha com as estratégias que a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos anos para o agro brasileiro. A gente tem um objetivo muito claro de melhorar a comunicação e a percepção de como o setor é visto no exterior. Esse encontro com o China Media Group é uma possibilidade e abre portas importantes para que a gente acesse o mercado chinês, que é um mercado que faz exigências, mas é um mercado que também está disposto a cooperar. Então, quando a gente chega com essas informações bem trabalhadas, com uma defesa mais clara de como a nossa produção é sustentável e de todos os aspectos que a gente tem relacionados à legislação e a controle de qualidade para a nossa produção aqui no Brasil, a gente acaba aproveitando uma oportunidade de construir essa imagem num lugar onde ela ainda não é muito bem conhecida, como a China. Existe um desconhecimento mútuo do ponto de vista cultural dos chineses em relação ao Brasil e também dos brasileiros em relação aos chineses. Então,
estar em contato com o China Media Group e outras entidades que fazem comunicação dentro do mercado chinês, não deixa de ser estar um passo à frente com o nosso parceiro comercial do ponto de vista de imagem. Entendi. Pedro, agora para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as tendências de sustentabilidade no mercado chinês. Essa preocupação já chegou por lá? Como é que vocês veem essa agenda entre os chineses, Pedro? Bom, a questão da sustentabilidade é uma pauta global, então não existe hoje nenhum mercado no mundo que não esteja engajado com relação a esse tipo de tema. A China, em relação à União Europeia, é um país que é um pouco mais flexível até do ponto de vista de reconhecimento da nossa legislação. A gente tem tido uma série de discussões relacionadas à nova lei anti-desmatamento na União Europeia. Os chineses já sinalizaram que não pretendem adotar medidas tão radicais como essas que têm sido adotadas sobretudo na Europa, mas a sustentabilidade é sim um grande pilar e o consumidor chinês já tem observado questões relacionadas a meio ambiente, a mudanças climáticas, e é sim um dos fatores de escolha no momento em que o consumidor vai realizar uma compra dentro de um mercado, uma compra a granel. Então, são aspectos, sim, que têm sido observados. Claro, eles estão dispostos a cooperar, eles têm falado com o setor agropecuário brasileiro, eles têm tentado abrir protocolos relacionados Perfeito. à sustentabilidade, todos eles respeitando os aspectos que a gente tem dentro do nosso Código Florestal e a Sim. soberania do país. Com certeza, eu acho que isso é o mais importante, né? Esse espaço para o diálogo e para essa construção de políticas juntamente, aí em conjunto, em parceria. Pedro Rodrigues, assessor de Relações Internacionais da CNA, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Iá, um prazer. Prazer é todo nosso, bom trabalho. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.